Abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Glória a Deus! Santo Espírito de Amém? Deus. Amém. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas leva só um prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aleluia. Versículo 25 de novo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Esse foi uma das meditações que eu trouxe do nosso último maná, nessa aqui. E eu estava falando com os jovens e a gente estava meditando em cima dessa passagem. E hoje a gente vê bem impossível nós ficarmos fora das notícias do mundo, as outras Olimpíadas, as Olimpíadas do mundo que estão acontecendo. E a gente vê que é claro que eles correm atrás de medalhas, de cinturões, de troféus, que isso não leva eles a nada. A medalha pode envelhecer dentro de uma mala, o cinturão pode se corroer, e nós, como diz ali no versículo, a gente corre por uma coroa incorruptível, uma coroa que não vamos nos arrepender, que vai nos levar até a nossa morada eterna com Deus, enquanto eles, infelizmente, muitas almas se perdem procurando coisas do mundo, e não só medalhas, cinturões, troféus, mas sim também eles correm atrás de coisas que não vão levar eles à salvação, não vão levar eles aos céus, botando seus corações em objetos, móveis, ídolos que no final vão levar só a morte deles. Então essa é a minha meditação, que os irmãos meditem em cima disso, de que a gente vamos alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa que vale a pena, uma coroa que vai nos levar à nossa salvação. Amém? Senhor, meu Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Este povo, ele foi peregrinar, e eles chegaram na terra de Sinar, e deram o nome daquela torre de Babel justamente porque ali era a Babilônia. E eu trouxe numa escala há um tempo atrás, que comparando isso com o povo de Israel, esse povo ele foi para a Babilônia e quis construir uma torre naquele lugar, enquanto o povo de Israel ele foi levado cativo para a Babilônia, que é
um lugar que simboliza para nós o mundo. E eles gastaram os tijolos para construir algo na Babilônia, enquanto o povo de Israel estava sedento, né, por ser liberto e ir para Canaã para reconstruir os muros. E eu trouxe para os nossos dias que os tijolos significam o nosso tempo e a gente tem que saber usar ele de maneira certa, ao invés de usar ele para construir coisas no mundo, gastar ele, né? Nas nossas horas, no nosso dia, em tantas coisas que não edificam, para a gente saber administrar e usar para o reino de Deus. É isso. Amém. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque é a vez de andar, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Muitas vezes a gente troca o nosso Senhor e volta para trás por muitas coisas, deixando de perto do nosso tempo por coisas que não edificam, como a Marquesa estava falando. E uma dessas coisas, geralmente, é o celular, que muitas vezes usamos ele para coisas que não edificam a nossa santidade com Deus. Mas mesmo que nós gastamos o nosso tempo, trocamos o nosso tempo com Deus por coisas que não devemos, o Senhor sempre está disposto a nos abraçar de novo. E quando trocamos esse tempo que a gente usava para coisas que não deveríamos, como eu disse, como ficar muito tempo no celular, e voltamos a, por exemplo, ler a Bíblia, ter um tempo a mais de oração com Deus, falar com Ele, Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar e nos purificar novamente. Amém. Capítulo 3, versículo 21 em diante. O título tem por a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Só queria estar lendo com os irmãos. Então, para o Senhor primeiramente. Isaías 53, capítulo 1, versículo 1.
bem conhecido, não tem nada de uma profunda revelação, mas que nos mostra uma coisa muito interessante. Todos acharam? Amém? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por o juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, e foi ferido. Não é culto de Santa Ceia, mas nós sabemos que todos os dias nós temos que lembrar da onde que nós saímos, da onde que nós vamos retornar, que o Senhor um dia, por misericórdia, morreu por todos nós naquela cruz. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não temos nenhum direito, ele foi lá e derramou o seu sangue, levando todos os nossos pecados, como a palavra de Deus vai dizer, sendo humilhado, rejeitado, desprezado, e que isso venha servir de meditação hoje, para que por mais que a gente possa passar, por mais que a gente possa sofrer nessa terra, a gente venha lembrar da cruz e sempre se colocar aos pés dela. Amém? 26, 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão e derribará até o pó. O livro de Isaías, ele fala muito sobre, eu acredito que esses 3 versículos eles resumem muito aquilo que nós temos lido no livro de Isaías. Ele fala muito sobre o juízo de Deus sobre os povos. Ele usa muito o profeta Isaías para profetizar o juízo sobre o Egito, sobre Tiro, sobre Sidom, sobre o próprio povo de Israel. E vemos a indignação de Deus principalmente contra a soberba dos povos, contra a arrogância, ou contra o povo de Deus quando deixam de confiar em Deus, né? Ou fogem da presença de Deus. E Deus exorta o seu povo, que muitos queriam voltar para o Egito e fugiam para o Egito, né? E glória ao nome de Jesus, aleluia. Deus cobrando principalmente do seu povo a confiança que nós, nada mais é, né, do que nós vemos na Bíblia Sagrada, lá em Hebreus, né, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, que é a fé. A fé é essa confiança em Deus, né? E a fé é algo tão tremendo nas nossas vidas. Eu já tive tantas experiências de que parecia que a fé tinha sumido da minha vida, e eu fiquei com medo disso. Me sentia assim, parecia que a incredulidade estava entrando na minha vida, e isso me assustava. De começar a pensar em várias coisas, e daqui a um pouco eu começava a duvidar da existência de Deus, e daqui a um pouco como é que eu estou pensando nisso? Como é que eu cheguei nisso? Como que eu cheguei nesse ponto? E eu fiquei com medo. Eu me lembro muito claro, eu estava no meu serviço ainda na outra empresa, nessa experiência, eu estava trabalhando, e daqui a pouco eu comecei a pensar e eu comecei a duvidar: será que Deus existe mesmo? Será que, né? E daqui a pouco eu me senti com medo diante disso. Eu fiquei com medo e comecei a orar para que Deus me acrescentasse fé, que Deus me acrescentasse fé.
comecei a orar, até que Deus manifestou a sua graça sobre a minha vida, a sua presença, me deu um renovo, um fortalecimento e me acrescentou fé. Glória ao nome de Jesus. E também já tive experiências assim uma vez eu estava no som e era um culto de Santa Ceia, e ali orando a Deus, buscando a graça, o perdão de Deus, né, que é o comum, principalmente no culto de Santa Ceia, a gente começa a relembrar acerca do sacrifício de Cristo, mas às vezes na nossa incredulidade parece algo tão distante, né? E daqui a pouco a presença de Deus ela encheu a minha vida de forma que a ação do Espírito de Deus gerou uma fé que parecia que a cruz de Cristo ela era palpável naquele momento. Era algo que podia tocar, que eu podia ver, que parecia que estava diante dos meus olhos, né? Esta é uma ação tão maravilhosa de Deus. A fé ela vem pelo ouvir da palavra. Todavia também ela é uma ação do Espírito de Deus, ela é um gomo do fruto do Espírito. Por isso que a fé ela é tão forte naquele momento em que nós estamos aqui e sentimos a presença de Deus, né? Nos sentimos fortalecidos para vencer as nossas dificuldades. E parece tudo tão real o mundo espiritual. Então o que o diabo faz? O que o diabo faz para enfraquecer a nossa fé? Olha eu aqui acabando o tapete das misericórdia. O diabo ele age de forma para enfraquecer a nossa fé. De que forma? A Bíblia vai nos dizer, como nós já citamos, que a fé vem pelo ouvir da palavra. E por que o ouvir da palavra é algo tão necessário, tão profundo? Porque o ouvir da palavra de Deus, né, ele enche a nossa vida com o conhecimento, com o entendimento, e a ação do Espírito de Deus traz a revelação a respeito do mundo espiritual, a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, né? E o que o diabo faz é tentar nos afastar disso, nos impedindo de ler a palavra de Deus, nos impedindo de encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus e nos fazer nos envolver com as coisas do mundo. E quanto mais envolvido nós estamos com as coisas do mundo e a nossa mente vai se enchendo das coisas do mundo, então a nossa fé ela vai se indo embora, né? Ela vai indo embora. Nós não conseguimos mais ter nós começamos a confiar naquilo que é material, porque se a nossa mente, o nosso coração está cheio do que é material, está cheio daquilo que é físico, que é mundano, que é passageiro, que é terreno, então é nisto que estaremos fundamentados, é nisto que estaremos baseados, é isso que se basearão as nossas decisões na nossa vida, no nosso dia a dia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. É isso que vai acontecer naquele momento em que vai se exigir de ti que você tenha fé e confiança em Deus, mas não, a sua mente já está envolvida com aquilo que é material, que é terreno, que é passageiro. Então é nisso que você vai se basear, e daqui você vai olhar assim, não, mas você vai começar a olhar, se a tua mente está cheia das coisas do mundo, está cheia da lógica do mundo, e daí você vai olhar aquilo e você não vai conseguir confiar em Deus ou tomar uma decisão onde você vai depender de Deus, porque a tua carne não vai permitir isso. O conhecimento que você tem das coisas do mundo não vai permitir isso. Ele vai reprimir a fé na tua vida, vai fechar o teu coração para a ação de Deus, né? Enquanto à medida que nós lemos a palavra de Deus, nos envolvemos com o mundo espiritual, a fé ela vai se fortalecendo, o Espírito de Deus vai nos fortalecendo, vai nos renovando. Então quando acontece uma coisa assim que parece impossível, que parece que é só uma ação espiritual, vai ser muito mais fácil para ti.
porque você já está familiarizado com aquilo. A tua mente já está cheia das coisas de Deus, da palavra de Deus. Você sabe que, aleluia, o povo de Israel estava lá no Egito e Deus tirou o povo. E você não, assim como Deus deu vitória para o seu povo, Ele vai dar vitória para mim também. Você vê o povo, Deus livrando através de Gideão, e Deus, assim como Deus livrou lá, você vai ter fé e vai pensar, não, Deus vai me livrar também, porque a tua mente estará envolta naquilo, estará cheia do conhecimento da palavra de Deus, e isto já é fé na nossa vida. E o Espírito de Deus também vai ter liberdade, vai nos trazer revelação. É o Espírito de Deus que vai nos relembrando nestes momentos acerca da palavra de Deus. Naquele momento de incerteza, naquele momento de dúvida, o Espírito de Deus vai te trazer o renovo, o entendimento, a revelação da palavra de Deus. E você vai, aleluia, ter fé, confiança em Deus. Aleluia. Amém? Você vai ter paz. A Bíblia nos diz aqui no versículo que nós lemos, no versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Enquanto aquele que está no mundo vai ficar ansioso, vai ficar perturbado, vai ficar aflito, aquele que confia em Deus, ele vai ter paz no seu coração. Amém? Glória a Jesus. Os versículos. Não consegui preparar nenhuma meditação, mas creio que vai se encaixar com o que já tem sido falado e também com o tema da nossa consagração. Isaías capítulo 12, que diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque a minha força e meu cântico é Deus Jeová, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém. Vamos ler em Isaías 59, do 1 ao 4. Eu só irei ler alguns versículos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não lhe possa salvar, nem os ouvidos agravados para não poder ouvir. E as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque a vossa mão está contaminada de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Isaías 52. Por que razão vim eu e ninguém apareceu, chamei e ninguém respondeu, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar. Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em desertos até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Vamos estar lendo em Isaías 41. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. E o 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vou só trazer uma breve meditação.
por mais simples que esses versículos sejam, mas eu creio que às vezes a gente olha para nós mesmos e nós mesmos às vezes nos rebaixamos, falamos para nós mesmos que às vezes a gente é tão pequeno que não vamos conseguir, até mesmo quando a gente recebe um cargo na igreja, assim, a gente acha que a gente não vai conseguir, mas às vezes a gente se esquece desse versículo que Deus está conosco a todas as horas. A gente se esquece que Deus está com a gente e que com Deus todas as coisas são possíveis. E se esquecemos que com Deus a gente é mais do que vencedores. E é só isso. Amém. 16, capítulo 16, versículo 5. Então em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Como a palavra diz, né? Está falando aqui de um homem, de um juiz que é justo, né? O único juiz que é justo é Jesus, e que um dia ele vai estar lá para nos justificar, né? Ele vai olhar para cada um de nós que esteve lutando, esteve buscando e vai nos defender, né? Ele vai ser o nosso advogado. E assim como nós estaremos lá naquele dia julgando as pessoas, julgando aqueles que não tiveram, aqueles que não aproveitaram a oportunidade, né, de estar na presença de Deus, né? Então, que nós possamos sempre buscar ser justos na presença de Deus, porque a palavra diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Se Cristo é justo, que nós possamos ser justos nas nossas atitudes. Justiça é equidade, justiça é sinônimo de algo que é reto, algo que é bom, ou seja, ser justo, viver de forma justa, é fazer aquilo que é certo, né? Buscar fazer a vontade de Deus, viver conforme a justiça que está na palavra. E quanto mais nós lemos a palavra, nós podemos conhecer a justiça de Deus, que é como Ele ordena que nós vivamos. E essa palavra que eu gostaria de trazer. Amém. Eu também não preparei uma palavra, mas eu gostaria de ler um versículo com os irmãos. Em Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escraviões que escrevem perversividades, mas para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebentarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos, com tudo isto a sua ira não se apartou, mas ainda será estendida a sua mão. Amém. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plena. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão
ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Acho que até aqui. Mais um pouquinho. O Senhor, a tua mão está elevada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Amém? Também no capítulo 24, versículo 14. A alegria do justo. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar. Ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Não havia preparado uma meditação, mas sim lido. E naquele momento eu estava lendo, irmão, sabe? Então, a confirmação de Deus, propósito. Eu quero ficar no versículo 3, onde diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. A tradução do irmão falava diferente, mas o meu diz o propósito. Eu entendo que quando nós temos um propósito firme, temos um foco, prestamos atenção naquilo que estamos fazendo e caminhamos em direção àquilo que nós almejamos na presença de Deus, quando nós pomos os olhos em algo que agrada a Deus e por aquilo lutamos e batalhamos, o Senhor nos traz paz. Nada daquilo que vem de fora consegue nos afetar. Os problemas, eles não tiram a nossa paz, mas se mantém calmo, calculista, tranquilo, porque tem um propósito firme no Senhor. Muitas vezes Deus nos chama para fazer algo e com certeza a aprovação virá. O próprio capítulo 1 de Tiago fala que a gente tem que se alegrar por passar por várias provações. E quando nós entramos num propósito com Deus, seja ele de oração, seja ele de jejum, seja ele uma atividade que Deus nos dá, com certeza vai vir a dificuldade. Eu lembro que algumas vezes que eu fiz propósito, quando era de jejum, a primeira coisa que acontecia era me oferecer comida. Tentação, provação, mas quando o propósito ele é firme, aquilo que vem de fora não tira a paz. E mesmo que estivesse com fome, eu não queria aquilo não me chamava atenção, porque eu tinha um propósito firme naquilo que eu queria com Deus. Assim é não só no jejum, numa oração, mas naquilo que Deus nos chama para fazer. Deus te chamou para pregar e tu tem um propósito firme, que tu tem que buscar na palavra, que tu tem que te manter naquela rotina de leitura, que tu tem que cada vez mais melhorar. Deus vai te usar, porque o teu propósito é firme, tu vai ter paz, não vai ser qualquer coisa que vai te tirar do foco de levar a palavra de acordo com como Deus quer. E assim, em todas as outras áreas da nossa vida, quando nós temos um propósito firme, Deus ele nos dá paz. Amém?